Parte 7. Alfred. Bahaidir. Ande depressa, sempre depressa. Apressar-me fazia minhas mãos coçarem. Nesse dia eu estava designado para o deck envidraçado do Gustloff. Ele estava sendo equipado para funcionar como maternidade. Que inconveniência as mulheres engravidarem durante a guerra. Muito irrefletido da parte delas. Minha muta, com certeza não faria uma coisa dessas. Pensei no quarto da mutar, separado do de meu pai. Mas depois descartei a ideia. Preferia não pensar em meu pai de jeito nenhum. Em que camarotes vão ficar os médicos? Perguntei. Você diz médicos, como se fosse haver muitos, retrucou o soldado. Acho que haverá um médico para cuidar das mulheres e dos soldados feridos. Um médico para todos os pacientes? Mas então percebi meu erro. Quer dizer que as enfermeiras farão a maior parte do trabalho. Ah, sim, isso é muito melhor. Enfermeiras? Não será fácil encontrar enfermeiras. Está havendo uma guerra, cara. Se alguém tiver um bebê, você será a parteira. Revoltante. Se as mulheres eram tão descuidadas a ponto de engravidarem num momento desses, elas que cuidassem do assunto. Isso não era tarefa para um dos melhores homens do Führer. Bem, vão precisar de mais pessoal médico. Já estamos muito desgastados, reclamei. É claro, disse o outro soldado com um riso debochado. Dobrando toalhas e estendendo colchonetes. Isso realmente é desgastante. Eu preferiria estar no fronte, matando russos, mas ferrei o joelho e por isso estou aqui. Olhou para mim com sujeitos, como você. Esta é uma missão muito importante, corrigiu. Estaremos comandando 2.000 pessoas. 2.000? Ele deu uma risada. Você acha que esta banheira vai levar só 2.000 pessoas? Quem lhe disse isso? Emília. Nós nos sentamos na margem da lagoa, tremendo de frio, minha barriga protuberante. Observei refugiados atravessarem o gelo e continuarem sua caminhada pela estreita faixa de terra entre a lagoa e o mar Báltico. À esquerda, Gotenhafen, à direita, Pilô. De um modo ou de outro, seria outra longa jornada. Nosso grupo discutiu, mas enfim escolheu Gotenhafen. Achou que a viagem seria mais curta partindo de Gotenhafen. A discussão seguinte foi como chegar lá. Podemos andar, disse Eva. É longe demais. Um barco cruzaria a enseada mais depressa, argumentou Joana. Os russos estão em cima de nós. Não temos tempo a perder. O poeta aconselhou. Faremos o seguinte, vamos emprestar a carroça e o cavalo a uma família que esteja a pé. Ela ficará grata pelo transporte. Tentaremos alugar um barco pequeno. Depois encontramos com eles em Gotenhafen e recuperaremos nossos pertences. Será bom para todas as partes. Eu não possuía pertence algum, só uma batata estragada no bolso, que eu mordiscava quando ninguém estava olhando. Era tudo o que eu tinha. Isso me fez pensar no meu pai. Você é tudo o que eu tenho, ele costumava dizer. A morte de mamãe o transformara. Um dia, um tufo inteiramente branco de cabelo apareceu na parte de trás de sua cabeça. Quando mencionei o fato, ele disse que esse tufo era especial, cabelo de anjo. Mas outras coisas também mudaram. A pele dele grudou nos ossos, como roupa encharcada. Era comum ele segurar o rosto entre as mãos.
Logo, percebi que o que mais agradava a meu pai era a minha felicidade. Assim, aprendi a parecer feliz mesmo quando não estava. Papai estava constantemente preocupado comigo. Chorou ao me dizer que ia me mandar para a fazenda dos Kleist, na Prússia Oriental, por segurança. Também tive vontade de chorar, quis gritar e me recusar. Mas doía muito vê-lo triste, perdendo tudo o que amava. Assim, garanti-lhe que ele estava certo, que era melhor assim e que eu não estava chateada. Eu lhe disse que nos veríamos dali a uns 2 anos, quando a guerra do inverno se transformasse em primavera. Fiquei boa em fingir. Tão boa que, passado algum tempo, os limites entre minha verdade e a ficção ficaram borrados. E às vezes, quando eu fingia realmente bem, chegava até mesmo a me enganar. Florian. A garota polonesa não desistia. Tinha 15 anos, esperando um filho do namorado, grávida de uma visão de liberdade. E era valente. Isso eu não podia negar. Havia outra coisa que eu não podia negar. O tempo estava se esgotando. Eu tinha aberto o caminho, intimidando um par de jovens guardas em postos de controles rurais. Mas em Gotenhafen seria bem diferente. Gotenhafen era uma base importantíssima da Kriegsmarine, a marinha alemã do regime nazista. A presença militar seria maciça e constante. A base naval e o porto eram também um alvo primordial do Exército Vermelho da Rússia. Dizia-se que o próprio Koch havia deixado Königsberg. Quando teria partido e onde estaria naquele momento exatamente? Nevou muito. Eu não me importava com a temperatura congelante. O frio reduziu o risco de infecção no meu ferimento e me mantinha alerta. Beck, chamou o soldado. Aquele é seu. Um barco pequeno se aproximou depressa de um cais apodrecido. Eu não disse nada, apenas dei meia volta e me encaminhei para o pier, com o gorro cor-de-rosa me seguindo de perto. Se tivesse que levar a garota polonesa no barco, eu levaria. Ela se perderia em meio ao caos de Gotenhafen, teria de lidar sozinha com seus documentos letões e com a gravidez. Senti-me inundar por uma sensação de alívio. Eu logo voltaria a ficar sozinho. Pisei no cais e fiz sinal para o barqueiro. Espere aí, vocês todos? Perguntou ele. Virei-me e deparei com o grupo inteiro parado atrás de mim no pier. O garotinho se aproximou e levantou o coelhinho sem orelha, perguntando se ele também poderia ir para Gotenhafen. Os olhos da enfermeira encontraram os meus. Você está nos devendo, parecia dizer. Alfred. Boa noite, doce Hannelore. Estou tomando um arzinho no convés do Gustloff. Embora faça 10 graus negativos e o vento uive, é bom respirar livremente. Todos parecem fumar. Você sabe como a fumaça de cigarro me incomoda. Ficaria imensamente aborrecido se a visse macular sua boca açucarada com essa imundície. Como tantas moças que vejo. Já fez isso, Hannelore? É claro que não. Do convés posso ver o porto e seus arredores. Deve haver umas 30 mil pessoas no mar de seres humanos lá embaixo. E dizem que a operação nem sequer começou de verdade. Outros navios nos fazem companhia aqui no porto. Vejo o Hansa, navios mercantes, velhos barcos de pesca, traineiras e até pequenos botes que trouxeram pessoas em fuga da lagoa vizinha. Disseram-me que o Gustloff zarpará para o porto alemão de Kiel, com duração prevista de 48 horas de viagem. Fico pensando
em como ele se sairá ao enfrentar mares tempestuosos, considerando que foi construído para viagens calmas, sob céus ensolarados, e não navega há 4 anos. Um de nossos comandantes é o capitão Petersen. É um sujeito agradável, de cabeça branca, em plena casa dos 60 anos. Muitos dos outros componentes do pessoal naval se encontram em terra para defender o porto. Foram substituídos a bordo por uma tripulação croata de convés. É aborrecido ter que dividir tudo com os tripulantes, mas não tenha medo. Concebi algumas alternativas inteligentes. Hoje pus um aviso num dos banheiros para dizer que está com defeito. Assim, de agora em diante, eu o terei só para mim. Muito esperto da parte do seu Alfie. Em casa, algumas pessoas não apreciavam minha inteligência, nem minhas habilidades. Elas me viam como um passarinho de asa defeituosa, que devia permanecer perto do ninho. Não sabiam a verdade. Tenho muita confiança em que ninguém está a par da minha engenhosidade e dos meus objetivos. É bem possível que eu surpreenda todos eles, Hannelore. A guerra é cheia de deveres e decisões. Você sabe que assumi este compromisso. Sim, a vida pode ser solitária para os verdadeiramente excepcionais, querida. Por isso, construo meu próprio ninho e o forro com penas que são as lembranças de você. Joana. Chegamos a Gotenhafen ao anoitecer, com os rostos vermelhos e rachados pelo vento marinho. Emília passou quase toda a viagem de barco enjoada, mas insistiu em dizer que estava bem. Tinha o rosto esverdeado ao começarmos a caminhar pelo porto. Segurou-se na manga do alemão para se equilibrar. Precisávamos achar um lugar onde ela pudesse descansar, alguma coisa para ela comer. Havíamos caminhado durante semanas para chegar ao porto. Nada poderia ter nos preparado para o que encontramos ali. Cavalos e outros animais, perdidos ou abandonados por seus donos, vagavam desamparados pelas ruas. Caminhões cinzentos de abastecimento naval passavam roncando. Engradados, caixas, malas e mantimentos alinhavam-se nos embarcadouros. Meta! Gritou uma mulher correndo para nós. Agarrou meu braço. Por favor, você viu a minha Meta? Ela só tem 5 anos. Uma senhora com um bebê, que era uma trouxinha azul em seu colo, passou vagando em prantos. A fralda molhada dele está completamente congelada. Devo puxar? Vai arrancar a pele dele? As pessoas gritavam por comida e por familiares perdidos. Meu Deus, vejam o que esta guerra fez, disse Eva. O menino errante agarrou-se à perna do poeta dos calçados. Até o alemão pareceu se assustar. O poeta olhou em volta. São tantos que talvez leve dias para conseguirmos passagens. Devemos ficar juntos. Vamos combinar que, se nos separarmos, nos encontraremos embaixo do relógio grande daquele prédio, disse, apontando para o relógio distante com a bengala. Eva deteve uma mulher de chale que ia empurrando um carrinho de bebê pela neve. Quais são as novidades? O que você está sabendo? Indagou. O que eu sei? Dizem que o Hitler está num bunker em Berlim. A voz da mulher era grave e rouca como a de um homem. E nós estamos aqui. Onde estão os bunkers para nós? Olhou para Eva. Puxa, você é grande, hein? O rosto de Eva endureceu. Com licença, sabe se há alguma acomodação organizada? Perguntei. Organizada? A mulher riu. Dê uma olhada em volta. Não há nada organizado. É um pandemônio.
Garota idiota, arranje espaço onde puder e brigue por um cartão de embarque como o resto de nós. O grupo chegou mais perto de mim. O menino errante se aproximou do carrinho de bebê. Seus olhos se arregalaram. E como vai seu filho? Perguntei, dando uma espiada no carrinho. Não era uma criança que se espremia nele, era uma cabra. Não me julgue, disse a mulher, colocando-se na frente do carrinho. Se eu não a levar, outra pessoa levará. Tenho filhos com fome. Não estou julgando, todos estamos famintos. Bem, esta cabra é minha. Encontrem uma para vocês, retrucou ela. Em seguida deu uma olhada em nós e fez sinal para eu me aproximar. Eu soube que o telhado do antigo cinema não tem buracos. Talvez lá esteja mais quente. Obrigada, respondi. A mulher ficou parada esperando. Eu podia ter vendido esta informação, disse. Bufou e saiu aos empurrões, chacoalhando o carrinho pelas pedras quebradas do calçamento e pelo gelo. Um balido de cabra ecoou às suas costas. Ficamos parados em círculo, olhando uns para os outros. Por fim, Eva falou: Desculpem, mas aquele bebê foi o mais feio que já vi. E pelo amor de Deus, Joana, encontre uma cabra para você, acrescentou o poeta. O cinema não tem buracos, disse o menino errante, imitando o tom grave. E então, de trás do grupo, veio a voz dele. Cuidado, Klaus, você poderia vender esta informação, disse o alemão. Tentei evitar, mas não consegui. Dei uma risada. O menino errante começou a dar risinhos. Eva caiu na gargalhada. E então aconteceu a coisa mais incrível. O alemão deu um sorriso, depois gargalhou. Para valer. Vamos achar o cinema, disse Eva, depois de recuperarmos a compostura. Saímos do porto e nos afastamos dos enormes navios. Conseguiríamos arranjar passagens num deles no dia seguinte? Se conseguíssemos, qual dos navios faria nossa travessia para a liberdade? A neve caía enquanto andávamos, empilhando-se no alto da cabeça e nos ombros de todos nós. O alemão segurou minha mão e me puxou para junto dele. Sinto muito, murmurou, por Ingrid. Baixei os olhos. Antes que eu pudesse responder, ele largou minha mão e se afastou. Emília. Ele era bonito. O cavaleiro era bonito, muito bonito quando sorria. Não queria que ninguém visse. Ele mesmo não queria reconhecer. Mas, por um breve momento, eu o vi. O homem de verdade dentro dele, não o que era torturado pelos segredos e pela dor. E ele era lindo. Eu queria que August o conhecesse. Eram muito parecidos, de uma força silenciosa. Desejei que mamãe pudesse conhecer August. Ela o faria sentar-se à nossa mesa de jantar e lhe serviria fatias grossas de pão com marmelada. A barriga do bule estaria quente, cheia de chá de framboesa. As papoulas vermelhas no centro da mesa dariam acenos amistosos de sua jarra de cristal. Mamãe tiraria o avental antes de se sentar ao lado de August. Depois estenderia a mão e a poria sobre a dele, dizendo: Tak się cieszę, że tu estas. Estou muito feliz por você estar aqui. Joana ainda tinha mãe. Reencontrar-se com a mãe era sua motivação. Mataria dragões para chegar até ela. Mãe era âncora. Mãe era consolo. Mãe era lar. Uma moça que perdia a mãe
tornava-se de repente um barquinho num oceano enfurecido. Alguns barcos acabavam flutuando para o cais, e alguns, como eu, pareciam flutuar cada vez mais longe da costa. Forcei minha mente a se voltar para pensamentos alegres. August, calor, cegonhas, minha casa, qualquer coisa para me distrair da pressão crescente dentro de mim. Fui andando com os outros à procura do cinema. A cada passo, a verdade chegava mais perto. Eu não conseguiria aguentar muito mais. Florian. A presença militar no porto era ainda mais maciça do que eu esperava. Isso queria dizer que o Exército Vermelho estava perto. Pela primeira vez, dei graças por estar com o grupo. Mantive a cabeça baixa e andei com eles ao meu redor. As cenas eram angustiantes. Perto de nós, uma mulher caiu de joelhos soluçando. Disseram que só posso escolher um filho para levar no navio. Como posso fazer isso? Por favor, não me façam escolher. O sentimento de desespero se fazia presente de uma forma tão física que eu poderia atirá-lo do cais com uma pá. A Alemanha precisava de todo e qualquer homem no serviço militar. Havia pelotões da SS no patrulhamento. Eu tinha falsificado meus documentos de mensageiro. Mas seria fácil um oficial me pedir para abandonar minha missão e, em vez dela, dirigir um tanque. A mulher da cabra tinha dito que estava tudo desorganizado. Enganava-se. As coisas estavam caóticas, sim, mas os alemães eram sempre organizados, meticulosos, tinham um sistema para tudo. Os funcionários do Partido Nazista, os dirigentes locais e suas famílias teriam passagens prioritárias nos navios que partiriam. Aos oficiais militares e soldados feridos também seriam concedidas passagens. Depois que os visitantes prioritários e o pessoal militar embarcassem, os alemães escolheriam os refugiados. As mulheres e crianças seriam as primeiras a entrar. Homens jovens e solteiros como eu não receberiam autorização, de jeito nenhum. Talvez eu fosse finalmente obrigado a revelar que escondia um ferimento maior que o de um estilhaço de bomba. Nesse caso, precisaria da ajuda da enfermeira. Era uma estratégia que eu havia bolado dias antes, mas não funcionaria se ela estivesse zangada comigo. Ao puxá-la pelas pernas, eu tinha salvado sua vida. Por que ela estava zangada? Eu estava chateado por ela estar com raiva e mais chateado ainda por me importar, mas precisava da ajuda dela. Por isso, tivera que dizer que sentia muito, mas não precisava ter segurado sua mão. Alfred. Querida Lor, a tensão cresce a cada hora que passa. Amanhã de manhã vão chegar trens ambulância do leste, cheios de soldados feridos. Inicialmente fui designado para o pavilhão hospitalar, mas vou arranjar uma transferência, é claro, porque de certo eles descobrirão que meus talentos são mais adequados em outras áreas. Quando eu era pequeno, minha Mutter protegia meus olhos das doenças e deformidades, e tinha toda a razão para fazê-lo. Há muita feiura e imperfeição no mundo. Sabemos que elas existem, mas criamos traumas adicionais quando somos forçados a olhá-las. Há coisas que é melhor ignorar. Frick, volte do mundo da lua. Virei-me para a voz que se dirigia a mim. Esta área será para soldados sem membros e amputados, mas não podemos receber todos. Amanhã, quando os trens ambulância chegarem, vamos examinar os feridos. Só os soldados com grande chance de sobrevivência serão embarcados. Examinar ferimentos? Não, isso não seria possível de jeito nenhum. Com licença, senhor, falou outro marinheiro.
O senhor disse que os que têm chance de sobreviver serão embarcados. E nossos homens, que tiverem ferimentos mais graves? Ficarão para trás, respondeu o oficial. Muito sensato, comentei assentindo. Deixar os repolhos crestados na cesta. Não faz sentido salvar um repolho com apenas algumas folhas boas. Cale a boca, Frick, disseram os dois em uníssono. Joana. A cidade de Gotenhafen fervilhava de refugiados e militares. O poeta dos calçados foi vasculhando as bagagens abandonadas enquanto passávamos. Achou 2 pares de botas. O menino errante as engraxou depressa. Ao chegarmos ao cinema, o poeta já as havia trocado por um balde grande de mingau quente. Habilidades úteis sempre podem ser trocadas. Como você vê, seu conhecimento tem valor, disse ao menino, que abriu um largo sorriso. Chegamos perto do cineminha. Logo nos sentaremos, garantia Emília. Ela parecia prestes a desabar. Fomos até a porta dos fundos, mas a encontramos trancada. O poeta dos calçados virou-se para o alemão. Quem sabe você não descobre um jeito de entrarmos, meu amigo? Talvez, ele assentiu. Fiquem em volta de mim. Fizemos o que pediu. Ele tirou do bolso um canivete pequeno e abriu a porta em segundos. Nós nos esgueiramos para dentro e ele atrancou às nossas costas. Devíamos deixá-la aberta, sugeri. Outras pessoas também precisarão de um lugar para ficar. Já havia outras pessoas lá dentro, sentadas nas cadeiras, deitadas no chão. Vejo que a mãe da cabra ganhou umas moedas vendendo a informação, comentou Eva. Onde montamos acampamento? Perguntou o poeta dos calçados olhando ao redor. Devíamos ficar na sala do projetor, disse o alemão, lá em cima. Não quero subir a escada, disse Eva. Estou cansada. Vamos apenas nos sentar e tomar este mingau antes que esfrie. Concordei. Tinha sido um dia muito pesado. A viagem de barco, o gelo, Ingrid. Senti um tremor na garganta. E então, perguntou Eva, com quem estão as amoras e cenouras que tiramos da casa com a família morta? Depois de uma refeição silenciosa, deitei Emília e elevei suas pernas sobre uma mala. O menino errante adormeceu em segundos. Eva também pegou no sono depressa. Sua estrutura imensa era o dobro da do menino. Pôs-se a roncar, emitindo rosnados a cada vez que exalava. Tirei da mala a minha maleta de médico, preparando-me para quem precisasse de ajuda. Ei! Chamou o alemão baixinho. Olhei para ele, que disse: há vários navios, amanhã todos vamos nos separar no registro. Emília me olhou. Eu não tinha pensado nisso. Mas devemos tentar ficar juntos, cochichei para ele. E qual vai ser a história sobre ela? Perguntou o alemão apontando para Emília. A mesma, eu acho, com os documentos da Letã. Ele balançou a cabeça. Aqui vai ser mais difícil. Todo mundo quer entrar num barco. Explicarei que ela está grávida. Quando ela abrir o casaco, eles verão. Mas ela não parece ter idade suficiente para ser a Letã. E não fala letão, acrescentou. Aqui eles são rigorosos. Há oficiais graduados no comando, não apenas jovens recrutas. Emília estendeu a mão e tocou o joelho do alemão. Bit, disse. Desculpe, não posso ficar com você, disse-lhe o alemão. Mas ela pode, apontou para mim. Posso? Sim. Como disse o velho, as habilidades são valiosas. Os navios maiores terão alas hospitalares. Vão precisar de você.
Apresente-se para trabalhar, mas diga que quer levar seus pacientes junto. Emília o fitou. Você também é paciente, disse. Pode ser, eu realmente tenho, hesitou, um problema de saúde. Os estilhaços eu quase havia esquecido. Puxa, eu nem perguntei. Você pareceu estar bem. Como vai o ferimento? Não é isso, é outra coisa, disse ele. O quê? Perguntei. Emília deu um tapinha na orelha esquerda e apontou para o alemão. Ele a encarou chocado, mas rindo. O que você é? Uma bruxa ou algo assim? Como soube? O que é? Insisti. Ele se inclinou por cima de Emília. Meu ouvido esquerdo foi danificado, murmurou. Tenho documentos, uma missão importante. Preciso embarcar num navio. Mas há uma possibilidade de que, em vez disso, eles me peçam para ficar e lutar. Eu teria um argumento mais forte com um testemunho médico. Você poderia dizer que estou me recuperando de um ferimento junto com a perda da audição. O que ele estava me pedindo para fazer? Não sou médica, respondi. Mas fui seu paciente, retrucou ele. Por favor, ao menos pense nisso. Pegou a mochila e apontou para a sala de projeção. Vou lá para cima. Retirou-se. Tinha falado mais comigo nos últimos 5 minutos do que desde o momento em que se juntara ao grupo. O poeta dos calçados ainda estava acordado escutando. Arqueou as sobrancelhas para mim. Depois rolou para o lado e dormiu. Alfred. Olhei fixo para o envelope da Mutter. Fazia 2 meses que tinha chegado, resolvi abri-lo. Meu querido Alf, estou extremamente preocupada. Apesar de minhas muitas cartas, não tive nenhuma notícia sua. Por favor, mande algumas palavras para dizer à sua Mata que você está em segurança. Tem comido direito? Como vai a sua barriga? Heidelberg anda bem calma em relação ao restante do país. Dou graças por estarmos isolados. Limpo o seu quarto na esperança de que você volte logo para casa. Na semana passada, quando tirava o pó do seu armário, descobri todas as borboletas presas na parede do fundo. Imagine a minha surpresa. São muitas, mas você nunca as mencionou. Há quanto tempo você as tem, Alfred? E por quê? Tudo continua como na última carta minha. A casa dos Jagger ainda está vazia. Frau Henkel sempre menciona você quando fala dos Jagger. Acho que você era admirador da pequena Hannelore, não era? Não tenha medo de compartilhar seus segredos. Não contarei ao seu pai. Quando terminar a guerra, haverá um lado certo, entre aspas, para ficarmos. O lado errado, entre aspas, poderia ter consequências graves. Seu pai está ciente disto. Espero que você também esteja. Lembre-se de calçar 2 pares de meias. Isso protegerá seus joanetes. Sempre pensando em você com muito amor. Matar. Peguei a caneta e um papel. Querida Mutter, sua carta acabou de chegar. Estou em Gotenhafen, estou bem e muito ocupado. Trabalho no navio William Gustloff e fico atarefado demais no serviço para escrever com frequência. Não toque nas minhas borboletas e, por favor, evite entrar no meu quarto. Não sei nada sobre os Jagger. Seu filho, Alfred. Florian. Eu sabia. A enfermeira ia querer examinar meu ouvido. Via abrir caminho pelo corredor procurando a escada. Será que a acharia? Sentei-me e comecei a limpar as unhas com canivete. Ela abriu a porta. Estou surpresa por não estar trancada. Eu sabia que você ia subir. Sabia como? Perguntou ela. Dei de ombros. Você é excepcionalmente responsável.
Tem esta necessidade terrível de curar as pessoas. Levantei os olhos do canivete e indaguei: para que isso? E você vem fazer perguntas? Mal fala. Perguntei seu nome várias vezes e você se recusou a responder. Sabe como eu o chamo? O alemão. Sou prussiano. Baixei os olhos para o canivete. Devia ter contado isso a ela? Está bem, então agora você é o prussiano. Ajoelhou-se perto de mim. Deixe-me ver seu ouvido. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma lanterninha e espiou dentro do meu ouvido. Senti o calor do seu rosto junto ao meu. Um pingente âmbar repousava no espaço abaixo de sua garganta. Bonito cordão, você gosta de âmbar? Perguntei pensando no cisne de valor inestimável. Sou lituana, é claro que gosto de âmbar. Você rompeu o tímpano. É recente. Como aconteceu? Perguntou ela. A explosão, na mesma ocasião dos estilhaços. Respondi. Ela apalpou a área em torno da minha orelha. As pontas de seus dedos roçaram no meu lóbulo. Eu me encolhi. Dói? Balancei a cabeça. Não, não doía. Eu estava meio surdo, mas não entorpecido. O rosto da enfermeira estava a centímetros do meu. A boca estava perto e eu senti seu hálito no meu ouvido. Fechei os olhos, lutando loucamente para não me arrepiar. Ela estava me testando. Chegou para trás, agachou-se, apoiada nos calcanhares e sorriu. Está satisfeita? Perguntei. Ah, sim, disse risonha. Você deve estar surdo deste ouvido. Sei que você disse alguma coisa, eu senti, só não consegui escutar. Bem, eu gostaria que ouvisse isso. Meu nome é Joana. Você deve me chamar assim, não de enfermeira, nem de garota. Joana. Isso seria indelicado, retruquei. Você é mais velha do que eu. Provavelmente eu deveria chamá-la de senhorita ou dona, quem sabe? Ela revirou os olhos. Deite-se. Quero ver o curativo no seu ferimento. Deitei de costas e cruzei os braços atrás da cabeça. Eu tinha que perguntar. Ou será que você é senhora? Não, não sou senhora, respondeu ela, inspecionando o meu ferimento. Você tem uma senhora? Eu me encolhi. Esta área que você acabou de tocar ainda dói, informei. É normal. Se estivesse infeccionada, você teria febre e descoloração. Ela não tinha problema em voltar à conversa médica. Com um gesto suave, empurrou para trás o meu cabelo muito comprido e pôs a palma da mão na minha testa. Sua mão era morna. Você não está com febre? Fez uma pausa e pigarreou. Pois então, estive pensando no que você disse. Pode ser que todos nos separemos amanhã. Preciso ficar com Emília. Precisa? Ela soltou mais o meu curativo sujo. Sim, está quase na hora do parto. E, apesar do ar de coragem que ela exibe, deve estar muito assustada. Você está assustada? Tive vontade de perguntar. Haveria um soldado à espera dela em algum lugar? Pensei na música Lili Marlene, que ela havia mencionado. Talvez houvesse um cara esperando sob um poste de luz na Lituânia. Quer dizer que você quer ajudar a garota polonesa. Você é como aquela enfermeira inglesa, a que carregava o lampião nas trevas para salvar todas aquelas pessoas doentes? Não, respondeu ela sem rodeios. Não tenho nada de Florence Nightingale. Acontece que Emília me lembra alguém. Percebi que dizer a verdade poderia ser a munição de que eu precisava. Ela também me lembra alguém. Tenho uma irmã caçula. Funcionou. A cabeça dela se virou imediatamente na minha direção. Tem? Fiz que sim. Agora ela tem quase 16 anos como a garota polonesa.
Meu pai a mandou para o norte, perto da fronteira dinamarquesa, para ela ficar segura. Faz mais de 3 anos que não tenho notícias dela. Vou encontrá-la. A expressão da enfermeira se abrandou. Seus pais ainda estão vivos? Perguntei. As mãos dela pararam. Seus dedos pousaram de leve no meu peito. Ela olhou para um canto. Espero que sim, suspirou. Família. Eu havia tocado no ponto sensível. Vi-me exatamente onde precisava estar para convencê-la, mas de repente me senti mal. Ela era autenticamente uma boa moça. E por que tinha de ser tão bonita? Por que não podia ter um bigode como Eva, a giganta? Faço muita força para não ter pensamentos negativos, disse ela. Minha mãe está num campo de refugiados na Alemanha, mas meu pai e meu irmão continuam na Lituânia. Mamãe acha que estão lutando nas florestas. Ouvi dizer que Stalin tem feito coisas indizíveis com os lituanos. E aí fico pensando naquela família, no segundo andar daquela fazenda. Fez uma pausa. Você tem certeza de que estavam todos mortos? Fico achando que talvez uma das crianças estivesse viva e que eu poderia ajudar. Eu não quis descrever a cena para ela. Eles estavam mortos. Ela me encarou. Fiz uma coisa estúpida. Eu a fitei esperando. O véu que cobria sua guarda estava caindo. Suas verdades ficaram à mão, para quem quisesse pegá-las. Um cacho macio de cabelo escapou por trás da sua orelha e caiu sobre o rosto. Aquele cacho. Ele estava me matando. Escrevi um bilhete para a família dizendo que tinha pegado sua caixa de costura emprestada. Não me pareceu direito levar uma coisa deles. Assinei meu nome no bilhete e o deixei na cozinha. Agora, meu nome completo está naquela casa. E se os parentes voltarem e encontrarem a família morta e o meu nome? É claro, você trucidou a família, depois deixou um bilhete pelo empréstimo de uma caixa de costura. Isso é que é assassina calculista, brinquei. A cortina voltou a se fechar num átimo. Eu havia exagerado a mão. Nem sempre quem mata é assassino. Às vezes nem sequer tem sangue nas mãos. Guardou a maleta, deixando minha camisa aberta. Seus pontos devem ser retirados daqui a uns 2 dias. Não sei se me aceitarão no navio. Se aceitarem, talvez eu pense em atestar seu problema de ouvido e seu ferimento. Mas preciso saber mais coisas. Não posso correr este risco. Ou você me diz seu nome, me mostra os seus documentos, ou me conta o que está escondendo na mochila. Levantou-se e baixou os olhos para mim. Ergui o tronco, apoiado nos cotovelos, mas não falei nada. Eu queria mesmo não gostar desta garota, mas estava sendo um fracasso vexatório. Você se acha esperto, disse ela balançando a cabeça. Sei que tirou uma coisa da minha mala, quero-a de volta amanhã. Não sei do que você está falando. Talvez seja melhor olhar sua mala de novo. Ah, você é bom nisso, mas não é tão bom assim. E não é a única pessoa que tem segredos, pode crer. Boa noite, Prussiano. Ela fechou a porta. Tornei a deitar no piso frio de ladrilhos. Enfiei a mão no bolso e tirei o bilhete dela, sobre a caixa de costura. Que tipo de garota deixa uma nota promissória no meio de um banho de sangue? Uma garota honesta. Olhei para a sua letra bonita, memorizando-a e traçando sua assinatura com o dedo. Na surdina, eu tinha reposto o desenho na mala dela. Eu era bom, sim. Eu era bom assim. Boa noite, Joana. Alfred. Bom dia, Hannelore. Hoje será um dia atarefado. Em poucas horas começaremos o registro.
para todas estas belas embarcações do lago, os navios que salvarão milhares. Há uma armada e tanto reunida aqui na base naval. Mas o meu navio, o Willie J., como nós, marinheiros, o chamamos, é uma cavala verdadeira em meio à arraia miúda. Chegou uma carta da Mutter. Ela me informou que a bisbilhoteira da Frau Henkel andou fazendo fofocas mentirosas à sua porta. É verdade que vi aquela velha inchada espiando por trás da cortina. Quando aqueles irritantes da juventude hitlerista chegaram à minha porta e insistiram em entrar, foram muito arrogantes e agressivos. Dei graças por Mutter ter saído para resolver um assunto na padaria, por ocasião da visita deles. É claro que não mencionei o episódio a ela. A guerra já lhe havia esfrangalhado os nervos, a ponto de deixá-la esgotada. Mas, ao que parece, a velha porca da Henkel levantou o assunto, de modo que agora me sinto obrigado a comentá-lo. Depois que as pestes saíram lá de casa, eu fui ao nosso banheiro. Notei que você saiu prontamente da sua cozinha e foi até o vestíbulo quando os meninos da juventude hitlerista bateram. Ainda me pergunto por que você se encaminhou tão depressa para a porta. Cautela nunca é demais, Hannelore. O simples fato de alguém bater a porta não significa que você tenha que abri-la. Às vezes, doce menina, há lobos à porta. Se a gente não toma cuidado, eles podem nos devorar. Joana. Saímos do cinema ao amanhecer e nos dirigimos ao porto. A energia na zona portuária havia tomado as proporções de um frenesi. Refugiados puxavam seus bens do jeito que podiam. Eva se desviou de um homem de bicicleta e apontou para o outro lado da rua. Aquilo é uma mesa de jantar. Um cavalo cansado ia arrastando uma mesa, virada de pernas para o ar, carregada de pertences bem amarrados. Isso é que é a última ceia, desculpe, disse Eva. A algumas centenas de metros ficava a estação Oxhoft. Eva foi costurando por entre a multidão, colhendo informações. Dizem que vão trazer de trem os soldados feridos, se as rodovias ainda estiverem funcionando. Vários disseram que os russos já bombardearam todos os trilhos. Os boatos se espalhavam feito uma infecção. Uns diziam que Berlim não se importava com os alemães da Prússia Oriental. Outros, que meninos de apenas 12 anos estavam sendo recrutados, carregando armas mais altas que eles. Por que você está tão nervosa? Perguntou Eva. Sabe que vai embarcar num navio. Você me disse que tem uma carta. Psss. Olhei para trás para ver se havia alguém por perto. Não quero que os outros saibam. Por que o sigilo? Cochichou Eva. Não quero que eles pensem que tem algum tipo de regalia. É uma carta do médico de Instenburg, dizendo que você é boa para lidar com sangue e tripas, Joana. Desculpe, mas não chamo isso de oportunidade. É tudo muito injusto, Eva. Você sabe disso. Hitler permitiu que eu entrasse na Alemanha. Acha que alguns bálticos são germanizáveis. Mas, para cada pessoa como eu, que Hitler deixou entrar, ele descartou alguma pobre alma como Emília. Eva deu de ombros. A vida não é justa. Você tem sorte. Eu não me sentia com sorte. Sentia-me culpada. Você acha que tem tempo para ser moralista? Soltou Eva em tom brusco. Os russos estão logo ali na esquina. Se você esperar, eles vão entrar embaixo de sua saia e você vai morrer.
Desculpe, mas não perca seu tempo com gestos de boa vontade por uma garota polonesa perdida. Entre na fila e encontre um barco. Foi bom fazer a caminhada com todo mundo, mas agora estamos aqui. Não preciso de um grupo, preciso dos meus pertences e de um navio. Vi um jovem marinheiro que remexia numa pilha de malas. Com licença, falei. O marinheiro endireitou o corpo depressa, tentando esconder nas costas uma borboleta de cristal. Bom dia, senhoras. Alfred Frick, ao seu dispor. Florian. Fiquei atrás do poeta dos calçados e da garota polonesa, esforçando-me para escutar a conversa entre Joana e o marinheiro. A garota polonesa fez o melhor que pôde para me esconder. O marinheiro foi tagarelando. Fui enviado para receber o trem que está para chegar. Pensei em utilizar este tempo valioso e, quem sabe, reunir alguns itens preciosos a seus donos. Em vez de nos questionar, ele estava se explicando. Sua patente de matros era a mais baixa entre os marujos alistados na marinha alemã. É claro, disse Joana. Não vou tomar mais que 1 minuto do seu tempo. Poderia nos dizer onde e quando vai começar o registro? Ah, sim. Essa é a pergunta do dia, não é? O registro terá início às 7 horas da manhã, no lado leste do cais. Como pode ver, há muitas embarcações, é claro, mas aquele apontou para o maior dos navios ao longe. Aquele, senhoras, é o William Gustloff. Aquele é o meu navio. Joana olhou atentamente para o rapaz. Desculpe a pergunta, mas o que aconteceu com suas mãos? Ele enfiou as mãos nos bolsos. Ah, não é nada. Só uma irritaçãozinha da pele, risco dos marujos. Um pequeno sacrifício pela Alemanha. Eva revirou os olhos. Tem uma pomada que pode proteger suas mãos e acalmar a irritação, disse Joana. O marinheiro baixou os olhos e resmungou alguma coisa. Eu tenho treinamento médico, acrescentou ela. Trabalhava num hospital. Os olhos do marinheiro se iluminaram. Está designada para algum navio? Não, foi por isso que perguntei pelo registro, respondeu Joana. Bem, nesse caso, considere que este é seu dia de sorte, Fraulein. Estou esperando um comboio de trens, hospital e ambulâncias de campo. Vamos embarcar nossos militares feridos no Gustloff, entende? Temos apenas um médico. Ele está vindo para cá e vou apresentá-la. Aquele não era o dia de sorte de Joana, era o meu. Esse sujeito era um paspalhão de primeira. Saí de trás da garota polonesa para fazer minha jogada, mas Joana falou primeiro. Puxa, obrigada, marinheiro, mas, sabe, tenho alguns pacientes importantes que venho supervisionando. Teria de levá-los comigo. Bem, se os papéis de todos estiverem em ordem, podemos fazer um pedido. Os soldados feridos e membros do partido serão embarcados primeiro, é claro. Mas eu soube que faremos a evacuação de muitas belas jovens, como a senhorita, disse, e deu um sorriso estranho para Joana, o lábio superior se curvando sobre os dentes, cobertos por uma película de sujeira. Eva se virou para mim irritada. Ele é o melhor que sobrou. Desculpe, mas não vou pôr meu futuro nas mãos desse taradinho. Alfred. As deusas da sorte haviam me encontrado. Eu tinha tropeçado em uma enfermeira qualificada apenas minutos antes de chegarem os trens, carregando os soldados mutilados. Segurei a moça pela manga e a arrastei pela multidão. Dr. Richter! Gritei atravessando as hordas humanas. Dr. Richter!
Achei sua enfermeira. Empurrei a garota para a frente do médico, o que quase a fez cair por cima dele. Pare aí mesmo, o que está fazendo? Disse o médico. Ofereceu a mão para que a enfermeira se equilibrasse. Sinto muito, senhor, disse a moça. Esse marinheiro achou que o senhor poderia precisar de ajuda. Pegou os seus papéis e os entregou ao médico. Fui assistente de um cirurgião em Instenburg. Há uma carta de recomendação entre os meus documentos. Assistente de um cirurgião, sorri. Excelentes qualificações. O médico examinou rapidamente os papéis. Você já se registrou? Perguntou a ela. Não, senhor, ainda não, respondeu a enfermeira. Tem um comboio de feridos a caminho. Não temos espaço para todos. Precisamos fazer uma avaliação rápida do estado deles. Os que estiverem suficientemente fortes para aguentar a viagem serão embarcados nos navios. Estou viajando com pacientes prioritários, disse a enfermeira, inclusive uma gestante que... Você tem experiência em maternidade? Interrompeu o médico. Sim, tenho. Ele lhe devolveu os papéis. Ajude-me aqui. Registraremos você no Gustloff, depois de fazermos a triagem dos feridos. E meus pacientes, senhor? Perguntou ela. O médico se irritou. Não tenho tempo. Virou-se para mim. Você que trouxe a enfermeira, qual o seu nome? Frick, senhor. Leve o pessoal dela para o registro. Talvez um dos navios tenha espaço. A enfermeira tirou um estetoscópio da bolsa e o pendurou no pescoço. O médico fez um aceno de cabeça para mim. Obrigado, Frick. É um prazer servi-lo. Ergui a cabeça satisfeito. Quando teve uma chance, Alfred Frick se mostrou à altura e tomou o caminho da jornada do herói. Joana. Parte de mim sentiu-se atraída pelo médico e pela oportunidade de ajudar os pacientes que chegariam. Mas eu não queria deixar nosso grupo. Vá, minha cara, disse o poeta dos calçados. Ajude os outros, se puder. Este jovem marinheiro nos levará até o registro. Voltaremos para encontrá-la. Ajoelhei-me junto ao menino errante. Agora, Klaus, fique perto do poeta, segure a mão dele. O menino assentiu. Dei-lhe um beijo. Ele estendeu o coelhinho de uma orelha, só para ganhar um beijo também, e eu o atendi. Cuide dele, poeta, pedi abraçando-o. Trate de me encontrar antes de embarcar num navio. O relógio, lembrou o poeta. Podemos nos encontrar embaixo do relógio. Uma locomotiva arquejante coberta de fuligem despontou ao longe. Emília deu um passo na minha direção, os olhos arregalados de medo. Não se preocupe, falei para ela. Tenho que ajudar estas pessoas, mas vou ajudar você também. Puxei seu gorro cor-de-rosa para baixo e o endireitei. Passe o batom, murmurei. Pus a mão na barriga dela. Vejo vocês dois à noite. Mesmo de longe, vi que os vagões do trem estavam repletos de feridos e refugiados. Os passageiros saíam das cabines gritando por socorro. Vários marinheiros correram para eles, preparados com macas e paletes. O médico começou a gritar instruções, e então, em meio ao pandemônio, eu o ouvi. Joana! Virei-me para a voz. O prussiano me puxou de lado. Você queria saber uma coisa, cochichou, chegando mais perto. Seus olhos encontraram os meus. Eu sou Florian. Meu nome é Florian. Estendeu uma das mãos e segurou um cacho meu entre os dedos. Uma onda de calor atravessou meu rosto.
Segurei o jovem marinheiro que me levara até o médico. Como é seu nome? Perguntei. Frick, mas pode me chamar de Alfred. Alfred, essas pessoas são muito importantes, elas têm documentos. Vou ajudar o médico, mas elas precisam ser levadas para o mesmo navio que eu. Compreende? Sim, Fraulein, com certeza. O trem, surrado como um boxeador ferido, sibilou no desvio lateral da ferrovia. O médico me entregou uma prancheta. Será que eu podia confiar no marinheiro? Alfred, você me promete que vai cuidar do meu grupo? Essa jovem mãe é muito importante. Deixe comigo, Fraulein. Do trem vinham gritos urgentes. Vamos, disse o médico. Segurei o prussiano e murmurei em seu ouvido bom. É um prazer conhecê-lo, Florian. Emília. Ela estava indo embora. Por que todos me deixavam? Mas Joana era especial. Um médico a escolhera para trabalhar. Houve uma grande comoção quando o trem chegou. Demos as costas para os trilhos e seguimos o marinheiro em direção ao porto. O marinheiro me inquietava. Havia algo de obscuro sob sua superfície. Ingrid intuiria isso. Quando o grupo estava falando com Joana, um cão faminto se aproximara do marujo. O pobre animal, fraco demais até para latir, começara a farejar o chão, aos pés dele, lamuriando-se. O marinheiro tinha chutado a criatura sofrida para longe com sua bota, aborrecido e enojado. Lembre-se, não fale, sussurrou o cavaleiro para mim. Você é Letã. Meu cavaleiro ainda não havia me deixado. Estava feliz com alguma coisa. Com o marinheiro ou Joana, talvez os dois. Mas era provável que também me deixasse. Meu pai não tinha querido me deixar. Ouvindo por trás da porta, eu sentira a sua luta. Prometa-me, Martin, dissera meu pai ao Sr. Kleist. Prometa que você vai protegê-la, cuidar dela, amá-la como se fosse sua filha. Ela é tudo o que tenho. Eu não conseguia apagar da lembrança a voz do meu pai embargada de emoção. O Sr. Kleist havia prometido. Sim, Michal, vamos cuidar bem dela. Ela vai adorar o interior e a fazenda. Elsie e August ficarão contentes por contar com outra jovem em casa. E quanto a Erna? Perguntará papai. Tem certeza de que ela a receberá de bom grado? Erna? Sim, dissera o Sr. Kleist. Eu continuamente repassava esta conversa em minha mente. Ele tinha dito sim, mas alguma coisa gritava não, e então revisitei a verdade. Martin Kleist me recebeu de bom grado. Elsie Kleist me recebeu de bom grado. August Kleist me recebeu realmente de bom grado. Mas Erna Kleist, ela não me recebeu bem. Nunca. Florian. Centenas de milhares de pessoas haviam chegado a Gotenhafen, vindas das profundezas da Prússia Oriental e dos países bálticos. Agora empurravam-se e flutuavam como madeira no mar, nas imediações do porto. Veículos tocavam suas buzinas estridentes, abrindo trilhas estreitas pelo mar de refugiados. Uma multidão se aglomerou em volta de uma garotinha que havia sido atropelada por um carro. Gralhas cinzentas se banqueteavam com as entranhas de um cavalo morto à frente de uma carroça tombada. As pessoas vagavam a esmo, olhando constantemente para o céu, temendo a morte negra. Num lado da rua, onde a terra fora revirada por trilhas de tanques, uma vaca magra gemia. Suas tetas haviam congelado e estourado durante a noite.
Saiam da frente, por favor. Sou uma escolta oficial, anunciou o marinheiro que nos acompanhava. A garota polonesa puxou minha manga e me lançou um olhar inquieto. O marinheiro estava chamando atenção sem necessidade. Era mais do que um paspalhão sem experiência. Estava desesperado para se sentir importante. Eu conhecia o tipo. Ao longe, vi um grupo de funcionários do partido com suas mulheres. Elas usavam grossos casacos de pele e joias caras. Eram ladeadas por criadas de quarto, que carregavam baús e caixas de chapéus. Esses eram os passageiros privilegiados que teriam prioridade, embarcando com os oficiais e os feridos. Era também o tipo que poderia me criar problemas. Ei, marinheiro, espere um minuto. Dei-lhe um tapinha no ombro e ele se virou. Afastei-o um pouco do nosso grupo, deixando a barulheira abafar o som da nossa conversa. Você me parece um homem de confiança. Bem, sim. O que realmente quero dizer é que parece ser um homem discreto, esclareci. Como a enfermeira mencionou, alguns de nós estamos em missões importantes. Baixei a voz. Talvez até para o próprio Führer, acrescentei, tirando a folha de papel dobrada do bolso interno do casaco. Ah, sim, eu sou muito discreto, garantiu-me ele, fitando o papel com curiosidade. Então, posso confiar que vai ler esta carta e não falará dela com ninguém. Entreguei-lhe a carta e ele começou a ler. Tinha o dorso das mãos coberto de bolhas, com uma crosta vermelha. A simples visão delas me fez comichar. Cocei a nuca. O marinheiro levantou os olhos e começou a bater continência. Não faça isso. Vai chamar a atenção. Ah, sim, Herbeck. Compreendo, sua missão é secreta, disse, o rosto brilhando de agitação conspirativa. Não posso ser desviado por outros trabalhos ou investigações, expliquei-lhe. Tenho que embarcar num navio de preferência em algum lugar em que não fique visível, mas alguns desses oficiais podem querer me recrutar para seus próprios esforços, me desviando de minha missão. Os outros aqui, estes, você pode levar ao registro, mas se puder me ajudar com um registro discreto, eu o recomendarei para uma condecoração ao Gauleiter Koch e até ao Führer. Ganhei a atenção dele. Vejo que o Reich tem práticas muito eficientes e organizadas aqui, marinheiro. Mas quem sabe um homem dos seus talentos possa oferecer algumas alternativas. A boca do marinheiro se retorceu num sorriso. Talvez eu tenha uns cartões de embarque extras, guardados apenas de recordação, é claro. Muito esperto da sua parte, garanti-lhe. E você está com esses cartões? Infelizmente não, mas posso buscá-los. Estão embaixo do meu beliche. Então leve estas pessoas importantes e providencie o registro delas para a enfermeira. Procurem-me no cinema logo na entrada do centro da cidade. De 3 batidas, dê 3 batidas, 2 vezes e eu abro a porta. Os dedos dele começaram a balançar. 3 batidas, 2 vezes. Sim, Herbeck, farei isto. Ofereci-lhe minha melhor expressão de seriedade e baixei a voz para um sussurro. Rei Hitler, marinheiro. Rei Hitler, senhor. Alfred. Eu tinha lido sobre estes jovens recrutas em publicações sobre espionagem.
O partido os identificava cedo e lhes outorgava missões importantes. E esse, enviado pelo próprio Gauleiter Koch, era digno do meu auxílio. O velho de mãos nodosas e cabelo branco, acompanhado pelo garotinho, pediu que eu parasse. Por favor, espere pelo restante do nosso grupo. A gestante, muito jovem, com um batom espalhafatoso, estava chorando agarrada ao jovem recruta. Não chore, disse-lhe o recruta. Estarei no navio mais tarde. Ah, entendo. Ela está carregando o seu filho, falei para ele. Não, rebateram os dois em uníssono. Ela é Letã, disse o recruta. É amiga da enfermeira. Está apreensiva porque não fala alemão. Entende um pouco, mas não é capaz de falar. Muitos nesta evacuação compartilham a sua deficiência. Assegurei à jovem. No navio temos moços de convés croatas. Eles também não falam nossa língua, mas de algum modo nos comunicamos. Lembre-se de que o estado dela é delicado. O médico lhe deu instruções específicas para levá-la a bordo, disse-me o recruta. Vamos cuidar dela, disse o velho, pondo o braço em volta da jovem. Puxou-a gentilmente para afastá-la do recruta, que desapareceu na multidão. As lágrimas rolaram pelas faces dela. Que fraqueza! O que ia fazer com aquela mulher chorosa? O garotinho estava de um lado, o velho do outro. O menino ofereceu à moça um coelho de pelúcia horroroso. Uma sensação de dor e infelicidade cercava todo o espírito dela. Então me ocorreu que aquela criatura aturdida e cheia de hormônios poderia representar uma oportunidade. Apesar de suas lágrimas, ela era ariana, um belo espécime da raça superior. Ela poderia ser salva. Sim, Hennelor. Em meio às garras da guerra, a besta do homem emerge para dominar o infiel, que sempre espreita nas entranhas. Minha espada foi desembainhada. Morte ao homem que tentasse ferir essa Dulcineia. Joana. Multidões de feridos deixaram os vagões. Enquanto os trens eram descarregados, chegou um comboio de ambulâncias. Alguns soldados, ainda embrulhados em casacos de campanha cobertos de lama, tinham sido trazidos diretamente do campo de batalha. Urravam de dor, estendendo as mãos para mim. Para qualquer pessoa com um olhar desesperado. Em alguns eu pude identificar prontamente tifo, disenteria, pneumonia. Em outros, precisei abrir seus casacos para descobrir membros mutilados, perfurações por tiros e marcas da esteira de tanques. As instruções do Dr. Richter foram explícitas. Se tiver certeza de que poderão sobreviver à viagem, inscreva-os para registro, mas apenas se tiver certeza. Muitos não sobreviveriam à travessia. Não sobreviveriam nem à hora seguinte. Tinham o corpo e a voz trêmulos, com o delírio da morte. Meu filho quer o livro Max e Moritz de aniversário. Repetia um soldado de olhos fechados, o sangue escorrendo pelos cantos da boca. Por favor, Max e Moritz no aniversário dele. Quantos você tem? Perguntou-me o médico depois de nossos rápidos exames. 73 para registrar, 212 incapazes. 73? Então, com a minha lista estamos lotados. Tem certeza de que todos têm chance? Sim.
Falei sem hesitação. Não tinha certeza, mas estava segura de que queria tentar. Inclinei-me para dizer ao soldado que ele veria seu filho e lhe daria o livro. Ele já estava morto. O estado dos soldados falava do destino do Reich e sua voz era clara: derrota. Mas eu levaria aqueles homens feridos no navio grande. O William Gustloff os salvaria.